Inclusive sobre como eu falei lá no início do vídeo, sobre situações engatilhadas, jogadores aprovados. O Brax confirmou que 20 atletas já estão aprovados internamente e aguardando apenas as negociações para que realmente venham a ser fechados com o Vasco da Gama. Mas não é certo, são situações que estão realmente muito adiantadas, mas o próprio Brax durante a coletiva deixou bem claro que durante as negociações alguma coisa pode esbarrar e as negociações podem acabar atrasando. Mas a grande probabilidade é que nos próximos dias um pacotão venha a ser anunciado dentro do Gigante da Colina. Lucas, quem são essas contratações fechadas? Expectativas aqui nome como Júnior Urso, que já está certo, Pedro Raul, que a gente vai comentar já já, e alguns outros nomes realmente já venham a ser anunciados nos próximos dias. Até porque na próxima segunda-feira, dia 12, o elenco já estará no CT Moacir Barbosa se reapresentando. Já já iremos falar sobre Pedro Raul, mas para vocês terem uma noção, durante essa entrevista coletiva eu perguntado sobre Paulinho. Paulinho nesses últimos dias foi anunciado como novo reforço do Atlético Mineiro. Tivemos a informação que o Paulinho vai receber algo em torno de R$1.200.000 no Atlético, um salário muito acima do normal. E o Brax confirmou durante essa coletiva que chegou a sentar com o empresário do Paulinho, que é o Carlos Leite, um empresário muito conhecido dentro do Vasco da Gama, para falar sobre a possível contratação, mas que o valor pedido pelo empresário do jogador e pelo próprio Paulinho estavam muito acima do orçamento do Vasco da Gama. O Brax falou: eu fiz uma reunião com o empresário do Paulinho e ele está muito fora do nosso orçamento. E aí vamos voltar. Paulinho recebe R$1.200.000 por mês, é o que ele vai receber no Atlético Mineiro. E aí, até antecipando, o Pedro Raul vai vir para o Vasco. Praticamente confirmado, apenas o anúncio oficial vai acontecer para que realmente as nossas expectativas venham a ser, de certa forma, finalizadas e encerradas de uma maneira positiva. Mas o Pedro Raul no Vasco, sendo vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando um bolão pelo Goiás, vai receber R$500.000, R$500.000, menos que a metade do que o Paulinho vai receber no Atlético Mineiro. E aí fica a grande pergunta: será que realmente valeria a pena pagar R$1.2 milhões pelo Paulinho, se não queremos pagar R$500 mil pelo Pedro Raul? Será que não vale a pena trazer um outro jogador de nível Pedro Raul, ao invés de trazer um só como Paulinho? Então, antes de você se questionar, poxa, o Vasco não pagou R$1 milhão pelo Paulinho, coloca a mão na consciência e pergunte: vale a pena? Paulinho quase não disputou aí nesses últimos anos vestindo a camisa do Bayer Leverkusen. Nem sequer estava sendo relacionado nas últimas partidas. Acredito sim que ele vai sobrar no Campeonato Brasileiro, mas imagina se, caso ele não sobre, imagina pagar R$1.2 milhões por um atleta que não venha dar frutos aqui no nosso futebol. Então o Vasco, na minha opinião, optou pela melhor escolha: escolher bons jogadores com salários não tão altos e que venham a dar frutos dentro de campo. Pedro Raul realizou uma grande temporada neste último ano e tenho certeza que vai repeti-la ano que vem com a camisa do Vasco. E o próprio Jorge Nicola confirmou nesta tarde de hoje que o Caxiwa aceitou a proposta do Vasco e a contratação do Pedro Raul está muito próxima de ser anunciada. A proposta aí realmente do Vasco, esses valores vão girar algo em torno de R$18 a R$20 milhões com relação a pagamento do Vasco para a contratação. O Vasco hoje é um clube que paga. O Vasco hoje comprou os direitos do Pedro Raul. Uma ótima notícia para todos.